Então, um bom dia para todo mundo. Iniciamos mais uma semana, o tempo do Advento, este tempo tão expressivo, né, para caminharmos iluminados pela Palavra de Deus, rumo à luz verdadeira, que é Jesus Cristo, quando celebramos a sua primeira vinda no Natal, mas também renovando a nossa esperança de que Ele está presente constantemente e que Ele virá de forma definitiva para fazer de nós, o seu povo, participante da sua realeza e da alegria e da plenitude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que fizestes o bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de fé e de pastor, despertai na vossa igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com força e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, nesta segunda-feira, que iniciamos mais uma semana do tempo do Advento, a leitura do Evangelho se encontra em Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. E nos narra um episódio bastante conhecido, quando alguns homens trazem um paralítico e diante da grande multidão que não favorece, né, que eles passem ali pela porta, eles fazem um buraco no telhado e descem aquele paralítico até Jesus. A primeira coisa que nós devemos recordar é que o início do capítulo 5 do Evangelho de Lucas é o chamado dos discípulos, né? Sobretudo de Pedro, depois daquela pesca milagrosa, né? Quando eles trabalharam a noite toda, nada pegaram, e aí Jesus manda que eles lancem as águas nas águas mais profundas, né? E aí Pedro vai dizer aquela palavra: nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas em obediência à tua palavra lançarei as redes. Então é importante a gente recordar este contexto imediato, muito próximo do relato de hoje, porque Jesus diz que vai fazer deles pescadores de homens. E se nós observarmos a cena, né, é uma cena que nos recorda justamente a realização dessa palavra de Jesus. Né, diz aqui: uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam entrar para apresentá-lo a Jesus. E quando eles descem o paralítico, certamente essa imagem, né, de trazer, né, até Jesus esses peixes que eles pescaram. Essa é uma relação muito, muito bonita com a missão, né? Trazer até Jesus as pessoas, levar até Jesus as pessoas. E, portanto, os discípulos já estão cumprindo aquilo que Jesus confiou a eles um pouco antes. Farei de vós pescadores de homens, e de fato eles já estão pescando homens para Jesus, pessoas humanas. Quando Marcos relata este acontecimento, também está ali na proximidade do chamado dos 4 primeiros discípulos, né? Os 2 irmãos, Simão, Pedro e André, e em seguida os 2 irmãos, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. E também diz a mesma coisa, né? O relato é semelhante ao de Lucas. Só que o detalhe que Marcos apresenta, e que Marcos é de uma tradição anterior à de Lucas, diz que 4 homens levaram o paralítico até Jesus. 4 homens. Então, aqui se diz uns homens, né? Mas comparando essas narrações do mesmo fato, então nós podemos pensar esse número 4 também está aqui presente. E esse número 4 representa justamente os 4 primeiros discípulos, os 4 primeiros chamados. E por isso, de novo, né, se reforça a ideia de que eles estão já cumprindo a missão. Farei de vós pescadores de homens. Algo que chama também a atenção é que no primeiro momento, quando apresentam este homem a Jesus, que era paralítico, Jesus não diz de imediato: levanta-te, toma o teu leite e vai para casa. Mas Jesus diz: homem, teus pecados estão perdoados.
Então aqui se introduz um outro tema do ensinamento de Jesus, porque no versículo 17 se dizia que Jesus estava ensinando. E aí qual é este tema? É o perdão dos pecados. Então Jesus, na sua missão, também veio para nos reconciliar com Deus, né? Derrubar o muro de separação entre as pessoas, então nos reconciliar com os semelhantes e também nos reconciliar consigo mesmo, né? Portanto, esse ensinamento de Jesus, ele é inserido aqui na cura do paralítico, justamente para indicar o que significa ter a vida nova, o que significa receber o perdão dos pecados. A reconciliação com Deus nos faz voltar à paz, nos faz recuperar a nossa dignidade de ser humano e também de filhos de Deus. E por isso, quando Jesus perdoa os pecados deste paralítico, está ensinando que o ser humano deve ser considerado na sua totalidade. Se aqueles homens levam o paralítico até Jesus, cumprindo a missão, né, de pescar homens para o reino, eles têm como finalidade que Jesus cure, né, a sua doença física, a sua impossibilidade de andar. Jesus vai para além disso, não só cura o homem na sua incapacidade de andar, mas também faz com que ele tenha vida nova, isto é, até o verbo utilizado, né, levantar-se, também é um verbo utilizado no Novo Testamento para se referir à ressurreição. Mas diante desse ensinamento de Jesus, né, que se concretiza em perdoar este paralítico, há uma reação. Os escribas e fariseus começam a murmurar. E aí qual é a crítica que eles fazem? Eles dizem que Jesus está blasfemando, pois só quem pode perdoar os pecados é Deus. E aí vem um outro ensinamento, né? Jesus está sempre no contexto do ensinamento. Então, se eles dizem que só Deus pode perdoar os pecados e Jesus está perdoando os pecados, então Jesus é Deus. Então essa narração desse milagre, né, unido ao tema do perdão dos pecados, é ocasião também para a revelação de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus e, portanto, Jesus, sendo Deus, tem o poder de perdoar os pecados. E diante dessa crítica, dessa reação que os escribas e fariseus têm, porque Jesus diz ao homem, teus pecados estão perdoados, aí Jesus, para confirmar, né, vai dizer, o que é mais fácil, dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. E aí, de novo, Jesus une esses dois temas, né, podemos assim dizer, do seu ensinamento. Ele que vem para libertar o ser humano na sua totalidade, por isso perdoa os pecados e cura as enfermidades. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, aí disse ao paralítico, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Então, vejam que essa lógica que o Evangelho nos apresenta, ela fere um pouco o dinamismo do nosso raciocínio. Então, nós poderíamos dizer que era mais lógico Jesus dizer para o homem que chegou para ser curado, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Mas Jesus diz, teus pecados estão perdoados. E na hora que diz que é mais fácil perdoar os pecados ou fazer com que o homem se levanta, então ele faz o homem se levantar. Então vejam que estamos dizendo esses dois temas, né, essas duas ações de Jesus, né, de curar e de perdoar os pecados, estão bem unidas na narração do Evangelho de hoje. Mas qual é a finalidade de tudo isso? A finalidade de tudo isso é louvar a Deus. Então diz que quando o homem saiu, né, levantou-se, né, pegou a maca, a cama e foi embora, houve, né, tanto da parte do curado como das pessoas que estavam ali, uma reação de agradecimento, louvavam a Deus. E todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Então assim conclui o Evangelho. Hoje vimos coisas maravilhosas. Então o que é este hoje para o Evangelho de São Lucas?
Para o Evangelho de São Lucas, o hoje significa a realização das promessas do Antigo Testamento. Nesse tempo do Advento, nós precisamos sempre ter presente a primeira leitura para entender bem o Evangelho. Então, na primeira leitura de hoje, por exemplo, o profeta Isaías vai dizer que o coxo vai saltar de alegria. Então, se isso é uma promessa do Antigo Testamento, no Novo Testamento se cumpre em Jesus. Por isso, hoje é muito importante. E o Evangelho de Lucas está cheio desse hoje, né? Se a gente pudesse fazer uma retrospectiva, nós vamos ver desde o nascimento de Jesus, né, quando se diz, os anjos, né, proclamam, anuncio-vos uma grande alegria, nasceu para vós hoje, em Belém, o Filho de Deus, o Messias, né, o Cristo, o Senhor. Jesus, quando entra na sinagoga de Nazaré, também lendo o livro do profeta Isaías, né, a profecia, vai dizer, hoje está se cumprindo o que vocês acabaram de ouvir. E várias vezes no Evangelho de Lucas aparece essa palavra hoje para dizer, está se cumprindo a promessa do Antigo Testamento. Então, que este tempo do Advento renove em nós essa certeza de que nós não somos o povo das promessas, né? Nós não somos o povo do Antigo Testamento, mas nós somos o povo cujos olhos são felizes e os ouvidos são felizes, porque nós vemos o que muitos gostariam de ter visto e nós ouvimos aquilo que muitos gostariam de ter ouvido. Então, que sintonizemos bem nesse tempo do Advento, enchamos o nosso coração de esperança, de alegria e dessa certeza de que o Senhor vem para nos libertar na totalidade do nosso ser, para perdoar os nossos pecados e nos capacitar para seguirmos os seus passos, né? Porque o paralítico ele é curado justamente para ter a capacidade de seguir os passos de Jesus. O cego é curado justamente para poder enxergar o caminho para seguir Jesus. E assim por diante, né? Tudo aquilo que o profeta Isaías, né, diz no seu ensinamento das promessas de Deus, então se cumpre em Jesus. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.